Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Pronto, começa o debate. A professora já chegou me reclamando aqui que não é investidora, é empreendedora. Mas por que não as duas coisas? Olha, investidor, eu acho que todo mundo que termina investindo em alguma coisa mas quando a gente fala o nome e as palavras têm um impacto muito forte, dá medo de sair na rua e me pedirem dinheiro emprestado e eu não ter, Geraldo. Fica passando que você é Warren Buffett. Não é, Geraldo, parece um banco. Mas eu lhe pergunto o seguinte, deixa eu perguntar logo aos professores, professor Rodrigo, tem alguma pesquisa em cima do gênero que mais investe, homem ou mulher? Hoje eles estão para a par ou não? Os homens ainda investem mais do que as mulheres? Geraldo, eu não tenho essa informação com precisão para te dar agora. Acredito que Arthur saiba melhor do que eu isso, porque ele é mais ligado, é um especialista em investimentos. Mas pelo perfil, já tendo medo de ser massacrado pelas feministas aqui, mas pelo perfil eu acho que o homem tem uma atitude mais empreendedora, mais voltada para o investimento. O homem é adepto a correr mais risco que a mulher, pelo menos é uma opinião pessoal que eu tenho. Não tenho essa informação sob o ponto de vista técnico, preciso, mas mero achismo. Eu acho que o homem, pelo que eu vejo no mercado, eu acho que o homem é mais adepto a correr riscos e investimentos que a mulher. Para ficar com a simpatia das mulheres, as mulheres são mais gastadoras do que os homens, como as pessoas sempre dizem? Existe uma discussão nisso que a mulher gasta com mais frequência, mas o gasto do homem é mais vultuoso. Então a mulher compra com mais frequência pequenas coisas, mas o homem, quando compra, aquela coisa que ele compra supera a soma das pequenas coisas da mulher, porque normalmente o brinquedo do homem é mais caro que os acessórios que encantam a mulher, né? Então o homem compra com menos frequência sapato, roupa, camisa, isso num padrão de ordem geral. Mas o homem tem mais cobiça por carro, por barco, por viagem, por enfim. Então se discute muito isso, que o gasto do homem ele é menos recorrente, mas mais vultuoso que o da mulher, quando considerado isoladamente. O homem, ele também parece que ele não tem, como ele também não está muito nos supermercados, ainda, infelizmente. Ele é menos cuidadoso, né? Ele não se preocupa com a pesquisa do preço. Isso. Que a mulher, em geral, tudo que a gente for falar aqui é em geral, porque perfeito. Eu já vi pesquisa dizendo que está assim, 40% mulher e 60% homem entre os participantes de curso de formação de traders. Agora, a despeito disso, eu fiz um curso e eu era a única mulher. O que eu acho disso, com muita honestidade, é que o homem ele é mais incentivado, jogado ao mercado de trabalho, e é o responsável por colocar o dinheiro em casa. Então, essa foi a nossa criação. Culturalmente. Culturalmente. E a mulher não. A mulher, e aí ancestralmente, a mulher a ficar em casa cuidando das crias. Só que com a entrada da mulher no mercado do trabalho, isso não foi exatamente uma conquista da mulher, isso foi uma necessidade da sociedade, porque o dinheiro do homem já não estava mais bastando. Então, com essa entrada, isso também nos jogou a querer ser arrojada, a querer investir. Eu acho que é por aí, mas concordo em parte contigo. Só um outro ponto de vista, porque quando a gente fala de investimento, Geraldo, muitas vezes nós temos o entendimento de que isso é uma coisa complicada, complexa e que existe a necessidade de buscar muita informação técnica. Existe de fato, mas para investir bem eu preciso também aprender a lidar com os meus comportamentos. Então a gente está olhando para o mercado financeiro, muita volatilidade, isso mexe com as minhas emoções. E as mulheres normalmente lidam melhor com esta volatilidade. Então tem um ponto positivo aí para as mulheres também. Eu queria dizer o seguinte, na minha cabeça, só é feliz na vida quem não conta dinheiro. Não é que você tenha muito dinheiro para gastar, mas aquela coisa que já me aconteceu e não tem acontecido mais, de pegar o táxi e ficar esperando. Cada pancada daquela é uma pancada no coração, para dizer, será que vai chegar? O dinheiro vai dar para chegar onde eu quero? E comprar o pão e dizer, bom, eu só boto só 5 porque eu não posso comprar 7. E olha, quando isso saiu da minha vida, me tornou um cara muito feliz.
Eu acho que isso é uma excelente definição de felicidade. É quando você tira o alvo das suas costas. A gente tem origem Não parecida. é que você queira gastar de forma desbragada. É que você queira viver. Mas você pode sem comprar 7 aperreio. pães ou 20 Sim. pães sem precisar se preocupar. Então, eu acho que isso de você sair desse alvo, sair, como o Matuto diz, daquela história do assando e comendo, que não dá tempo para nada, eu acho que isso é um conceito excelente de acho que- felicidade. Mas eu pergunto a vocês uma coisa que ficou na minha cabeça agora. De muitos amigos que eu tenho, eu invisto em mim. Pessoalmente, no meu conforto. Ora, se eu trabalho feito um animal e etc e tal, por que eu não vou fazer as coisas que eu gosto agora que eu estou podendo? Isso é uma coisa que tem muito na cabeça de muitos amigos meus e na minha também tem. Claro. Geraldo, isso aí é a história do anjinho bom e do anjinho mau, né? Essa forma de pensar é uma forma de pensar absolutamente comum quando você se depara com alguma coisa que desperta em você o desejo de consumir aquela coisa, né? Investir em você tem várias interpretações sobre isso. Esse Então, paletózão lindo ó, aí, essa sua gravata linda, esse relógio bonito, isso não caiu do céu. não caiu do céu e eu confesso a você que é algo que satisfaz, que massageia o meu ego quando eu vou numa loja e compro uma boa roupa para me apresentar. Mas o que difere, o que começa a ser um problema na vida das pessoas é com que frequência você massageia esse ego, né? Daquela história, eu trabalho tanto, eu mereço, né? Porque para cada conclusão dessa que você chega, há uma consequência financeira ao longo da sua vida, imediata, para médio e para longo prazo. Então, tudo é equilíbrio, né? Então, você sim pode realizar o seu desejo, massagear o seu ego, mas vamos entender a proporção adequada para isso. E como fazer, professor, para eu não me tornar um miserável, um cara que tranca nessa mão e Esse é o ponto que eu queria chegar, Geraldo. Veja, da mesma forma que para mim usar esse paletó, essa gravata bonita, como você mesmo colocou, me traz satisfação, para alguém que é extremamente pirangueiro, vamos usar a palavra popular aqui, isso é algo que traz sofrimento. Para ele, o que traz realização para ele é guardar os centavos. Entendeu? É economizar 5 centavos na compra do pão. Isso traz realização para essa pessoa. E aí a gente se depara de novo com um desequilíbrio, né? O que é importante é moldar o perfil de cada pessoa, e aí é onde entra a educação financeira. A educação financeira não é economizar dinheiro acima de tudo. A educação financeira é buscar o equilíbrio, é trabalhar a sustentabilidade na sua vida financeira. E isso inclui também aquela pessoa que passa 24 horas por dia pensando em guardar dinheiro, porque ela se realiza fazendo isso, mas ela não vive outras coisas. Quem está em volta dela sofre com isso. Semana passada eu estava ouvindo numa rádio do Sul um camarada que escreveu, um menino, um jovem, que escreveu para um desses educadores financeiros, assim como os senhores, e, aliás, mais para investimento. E ele dizendo que tinha 12 anos e estava com R$1.000 e queria saber o que fazer com esse dinheiro. Mas a alegria do professor que o atendeu foi tão grande ver um menino com 12 anos interessado em juntar dinheiro que contagiou quem estava ouvindo. Essa coisa, há uma idade para a gente começar a se preocupar com dinheiro? Então, na verdade, a proposta de falar sobre dinheiro com adultos, o termo adequado deveria ser, Geraldo, reeducação financeira. Porque o processo de educar financeiramente, ele inicia na base, né? Inclusive, a Base Nacional Comum Curricular, a partir deste ano, torna obrigatória essa discussão no ensino fundamental, ou seja, nas escolas, né? A partir dos 5 anos, nós podemos iniciar essas discussões nos 3 anos, isso parece muito precoce, mas efetivamente a partir dos 5 anos nós podemos tratar do assunto dinheiro, né? E a gente pensa que é muito cedo, porque, ora, como é que eu vou falar de dinheiro? A criança não está pensando nisso. Mas quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de competências como escolhas, paciência, verdade, troca, e isso pode ser discutido desde muito cedo.
renúncias também, Com frustrações. Exatamente. E porque de alguma maneira ele tem que saber que as coisas, a criança, ele tem que saber que as coisas custam. E isso não é essa educação que eu acho extremamente importante, a educação financeira logo a partir dos 5 anos. Isso serve para o resto da vida, porque a sua vida vai sim depender de dinheiro, seu ou do outro, mas você vai ser regulado por isso. Então você tem que aprender primeiro a se autoconhecer, a saber o que é que você gosta, por que é que você gasta, por que é que você está interessado numa Ferrari, o que é que te move, o que é que te faz economizar dinheiro para comprar um carro BMW. Então, a criança, ela já tendo consciência disso, eu acredito que ela faz escolhas melhores. E aí teremos adultos mais conscientes, menos endividados, que é uma coisa que a gente vê muito por aí, é o superendividamento. E eu acho que isso é uma bola que vai crescendo e a gente vai melhorando. O seu momento, em que momento você se interessou por investir? Sempre teve isso na cabeça? Olha, Geraldo, eu sou filha de bancário. Eu acho, tenho uma teoria, nunca li isso não, mas eu acho que do mesmo jeito que essa sua história que você contou do rapaz de 12 anos que já queria economizar, eu acho que isso talvez não tenha sido ensinado a ele, já deve vir lá na cabeça da pessoa. Então, eu sempre me interessei por dinheiro, sabe? As minhas brincadeiras eram de escritório, de datilografar, de escrever, enfim. Mas o pancadão que eu tomei para começar a investir, meus amigos aqui vão rir, foi exatamente 8 anos atrás, quando o meu banco, meu gerente, eu sou do interior, minha gente, o gerente no interior, Geraldo, ele é a pessoa mais amada, ou era a pessoa mais amada, aquela pessoa em quem você confia. E o meu gerente me ligou, eu estava saindo de uma reunião para outra, e ele me ofereceu um título de capitalização. Eu sabia que iam rir, eu conto sem vergonha. E aí eu não sabia bem o que era, faz fulano, né? Tudo bem, tá, eu confio. E depois eu saí da reunião e fui perguntar, o que é esse negócio? É baú da felicidade? Aí eu até disse, não, é exatamente o baú da felicidade, eu disse, é nada. E aí eu fui aprender, aí eu entendi, liguei para ele no outro dia. Disse, gerente, você me ofereceu uma coisa, mas que você disse para mim que eu não ia perder nada, que era um investimento. Mas na verdade eu vi aqui que eu perco, no melhor das hipóteses, eu perco a inflação. Já perco para a inflação. Isso é um sorteio, isso não é investimento. Ele, não, Ana, mas olhe, faça isso, faça aquilo. Tome aqui 2 ingressos para o vôlei de praia. E eu disse, mas rapaz, você disse, olha, o seu banco disse que o que é bom para mim é bom para você. E não tá assim. Aí, a partir daí, eu passei a desconfiar de tudo. Se banco me ligar dizendo que eu faço parte de um clube seleto, que eu fui escolhida para alguma coisa, que eu estou na lista dos mais não sei o que eu fui, qualquer coisa que me diferencie, eu já acho que quer me vender alguma coisa que não é boa para mim. Então, a necessidade de estudar o assunto, ela veio daí, mas eu ainda estudo, tá? Eu não... Pois é, Ana. Tô em processo mas ainda. Veja só, a história tem um quê de graça, né? Mas ela elucida um ponto muito importante, né? Ou seja, eu talvez sugiro a palavra questionar. Não é que necessariamente eu tenho que desconfiar do mercado financeiro, mas é importante eu questionar porque isso deixa muito claro que a pessoa mais adequada para tomar as decisões do que fazer com o meu dinheiro, seja para contratar uma dívida, empréstimo, financiamento ou para investi-lo, sou eu mesmo. Né? Sem dúvida, porque são nossos sonhos, né? Às vezes não quer dizer que esse gerente do banco é uma pessoa ruim. Não é isso, mas ele fez o assim que era bom como pra a Ana, ele. Ele também tem um orçamento a vencer, ele também tem sonhos, tem uma família por trás, e aí ele tem metas que de repente direcionam para um produto que não é o melhor produto para o seu caso. Então daí a importância de fato da gente buscar um pouco de conhecimento. Isso depende muito, essa questão de ser pessoal, de ser cada um tomar a sua decisão, aí volta para aquele negócio que a gente estava discutindo. Se você dá valor à gravata, isso é importante para você. Então, compre a sua gravata, se você, obviamente, não fosse endividar por isso. Mas se eu disser, poxa, a gravata é um acessório, eu não entendo. Gravata é igual a brinco. Não tem utilidade uma gravata. Eu posso enxergar assim também. Então, é muito pessoal, eu nunca vou comprar uma gravata. Por isso... Não, vai lá, Rodrigo. Não, quando a gente fala de... Isso é importante dizer aqui. Quando a gente fala de dinheiro, investimento, gasto, enfim, escolhas, né, a gente fala de comportamento humano. O comportamento humano, ele é extremamente diverso. Cada pessoa tem um. A mesma coisa é vista de formas absolutamente diferentes por pessoas diferentes. Então, quando a gente fala em investimento, quando a gente fala em produto que se compra, alguém valoriza algo, outro não dá valor nenhum àquilo.
É preciso entender que a pessoa precisa ter sempre a motivação para fazer aquela análise no que se refere a consumo. Quando a gente fala de investimento, a pessoa precisa de conhecimento, Geraldo. Porque, veja, a poupança é o investimento mais utilizado pelos brasileiros. Existe desde a época do Império. É um investimento que está na cultura do brasileiro. Mas se você pegar a grande maioria das pessoas, se você puxar um investidor de poupança e perguntar a ele, você sabe como é que ocorre o rendimento do seu dinheiro na poupança? Ele vai dizer que não sabe. Dificilmente ele vai lhe dar a explicação técnica de como é que o rendimento ocorre na poupança. E por que ele coloca na poupança? Por uma questão meramente cultural. Não é porque ele acha que é um investimento mais seguro. É porque é o único investimento que ele conhece. Não é mais fácil E ele é também, mais não? fácil, É né? mais fácil. Ele é mais fácil. É mais fácil, É. mas não é porque tem dificuldade de investir em outra coisa. É porque ele não conhece outra coisa. Então, investimento exige, sim, investimento mais complexo, né? A poupança é fácil. É facílimo. Mas quando a gente fala de investimento mais complexo, é preciso conhecimento. Então, o primeiro erro que alguém pode cometer quando decide tirar o dinheiro da poupança e colocar em algum outro investimento é simplesmente confiar na opinião de um terceiro. Seja esse terceiro quem for. Porque as razões que levaram aquele terceiro a escolher aquele tipo de investimento podem ser justamente as razões que vão fazer com que aquele investimento não seja um bom investimento para aquela pessoa que está seguindo uma dica, um palpite. Entendeu, Geraldo? Então, poupança é um investimento extremamente fácil para qualquer brasileiro, traz sim algum rendimento, mas sob o aspecto de qual o melhor rendimento, ele está ali no final da lista. Porque Tá? nós sempre aprendemos o seguinte: você bota na poupança Pois e é. esquece, deixa lá. É cultura. Deixa lá. E um dia cultura. você vai, aquele dinheiro deu uma inchada. O É a número cresce. mesma. O número O cresce, número mas cresce, ninguém mas conta quando com a você inflação. contabiliza, é. quando você contabiliza inflação, quando você contabiliza o que ele poderia estar crescendo em qualquer outro investimento, você vai ver que é um péssimo investimento. Entretanto, é o que eu digo a todo mundo. Você tem... Não tenho nem poupança. Então comece com a poupança. Começar é importante. Depois que você começa, se você tem interesse em fazer com que aquilo se torne melhor para a sua vida, vá buscar conhecimento. Antes de seguir palpite de qualquer pessoa. Vamos lá, agora o que eu acho que é importante colocar, Geraldo, é que quando a gente traz isso, é pura verdade que o Rodrigo está trazendo, ou seja, eu tenho que aprender primeiro para investir depois. Agora, na prática, na vida real, tem muitas pessoas que utilizam isso como um argumento para dizer, cara, eu não tenho tempo para aprender, ou então não entendo, não gosto, não é minha praia, logo, ou não vou investir, ou não vou nem na poupança, que é um cenário até pior, como o Rodrigo muito bem concluiu. Então, o que eu também quero colocar aqui é que entender de investimentos não significa dizer que você tem que se tornar um especialista em investimentos. São coisas muito diferentes, que inclusive é uma das grandes armadilhas do mercado financeiro. O que é que o mercado financeiro adora fazer? Falar complicado. Porque aí quando eu falo complicado, você não entende, você fala assim, preciso desse cara para tomar a decisão do que fazer com o meu dinheiro. É feito Gilmar Mendes, né? É por aí. E aí quando você aluga dinheiro no mercado financeiro, isso custa caríssimo. Né? Nosso Arthur Lemos, que eu conheço realmente há muito tempo, e na verdade a sua origem é seguro, né? Isso. Seu pai trabalhava com seguro, né? Seguros de vida, exatamente. Seguros e previdência. Seguro, Ana, o que é que você acha? Eu gosto muito da modalidade seguro. Tenho alguns seguros, agora também tudo depende de que uso você vai fazer. Né, eu Agora, acho. então vamos entrar no investimento. O tesouro direto, tesouro direto mesmo, né? Todo o portfólio de Tesouro Direto. Pronto, esse é o principal. É tranquilo, não é? O doutor Rodrigo me parece ser defensor desse investimento, né? Sou defensor sim, Geraldo. Mas é preciso entender que dentro do Tesouro Direto você tem um rol de títulos com diferentes características, e aí a pessoa, ao escolher o título no qual vai investir, ela precisa entender se aquele título é a opção mais adequada para o objetivo dela. Uma coisa precisa ficar clara: o que define um investimento ser bom ou ser ruim
é o objetivo que você tem em relação àquele dinheiro que você vai utilizar para escolher esse investimento. Tá? Então, se você deseja colocar no Tesouro Direto e se você sabe que vai utilizar esse recurso dentro de 6, 8 meses, a opção seria o Tesouro Selic, que é como se fosse uma caderneta de poupança, só que com a grande diferença, todo dia o seu dinheiro rende. Você não precisa esperar data de aniversário. Você pode colocar o dinheiro hoje e tirar daqui a uma semana. A diferença é que se você tira com poucos dias, antes de 30 dias, você tem uma incidência de IOF alta. Né? Então, o ideal é que você coloque no Tesouro Selic se você vai utilizar isso em poucos meses na frente. Né? Se é um investimento para longo prazo, aí você tem diversas outras opções muito melhores que o Tesouro Selic. Professor, agora para entrar no Tesouro Direto, eu vou depender sempre de alguém. Eu não posso correr com isso sozinho. Pode fazer sozinho. Agora você tem que ter uma conta no banco ou numa corretora. Uhum. Mas aí você tem que foi exatamente o que eu fiz. Acho que você tem que buscar o conhecimento. Então, tem um portfólio de Tesouro Direto que vale a pena, todos eles, depende do que você quer. Você quer juros semestrais, você quer tirar em 2035? Tem vários prazos. O último é o último que está agora 2045. 2045. Eu não tenho tempo, eu não tenho essa segurança de que vou estar viva em 2045. Então, em 2045 eu não vou escolher isso, não é? Então, aí eu tenho que escolher prazos menores, ou eu acho que cada um tem que fazer a sua reserva de emergência também, que também é extremamente pessoal, depende do padrão de vida de cada um, mas que não é complicado. Eu acho que o Tesouro Direto, ele é a primeira opção à poupança. E que você consegue fazer sozinho, não precisa nem muita leitura. Você entra no YouTube, pega uns 5 vídeos de pessoas diferentes, você vai conseguir entender sem problema nenhum. Agora, vai estar na frente de um computador, você tem que entender algumas coisas, tem algumas coisas que não são muito... Só para você complementar, é preciso, primeiro, Geraldo, quando a pessoa pensa em investir em Tesouro Direto, a melhor opção é investir através de corretora, porque o banco vai te cobrar por isso, vai terminar não valendo a pena. Né? Então, para você investir, quem nunca investiu, quem só investe em poupança, para investir no Tesouro Direto, a primeira coisa que ele precisa é quebrar essa resistência dessa referência de banco, de gerente, de sair de casa, ir até o banco, sentar na mesa do gerente, conversar sobre o dinheiro dele. Não acontece isso com o Tesouro Direto. Que Tesouro nem existe Direto, mais isso, não é? Cada vez menos a gente vê gerentes. Pois é. Então, a melhor opção é corretora, e quando você investe através de corretora, você investe do seu computador da sua casa. Não tem uma agência de banco para você ir lá e tomar cafezinho com o gerente, entendeu? É por sua conta e risco, né? E para quem escuta, assim, eu vou investir através de uma corretora de valores e entende que isso é uma coisa muito nova e coisas novas geram resistência, entender que, na verdade, isso é um procedimento totalmente comum. Ou seja, o que acontece no mercado hoje é que a gente tem a alternativa de investir dinheiro através de corretoras de valores independentes. Mas investir através das corretoras é uma coisa que sempre fizemos. O que acontece é que quando eu vou num grande banco de varejo, tudo isso acontece atrás do balcão, nos bastidores. Então eu tenho a instituição e ela tem vários CNPJs. A corretora, a seguradora, etc. Então nós já investimos dinheiro através de corretoras de valores. A questão é que hoje no mercado financeiro eu tenho figuras de corretoras independentes e justamente por serem independentes, estas corretoras têm produtos a oferecer a seus investidores de várias instituições financeiras. O que é um dos motivos pelos quais elas conseguem entregar produtos mais rentáveis. Ou seja, a partir do momento que eu promovo a concorrência entre várias instituições financeiras, estas instituições, no momento que vão colocar esses produtos na prateleira da corretora de valores, eles colocam produtos mais competitivos. Houve um tempo que a Bolsa de Valores, você pegava Veja, Época, qualquer revista que você pegava, era coisa para você espremer e o dinheiro cair de dentro. Porque ela era de um otimismo extraordinário. Nesse tempo eu vendi um terreno lá em Aldeia, meti na Bolsa de Valores, dancei. Certo. Entendeu? Aí você escutou o conselho de alguém.
Esse é o problema. Isso da que revista. pega. Esse é o problema. A gente tem muita resistência à Bolsa de Valores, ao mercado de renda variável. E muitas vezes eu conheço alguém que quebrou a cara na Bolsa, né? Ou eu mesmo passei por isso. E aí eu trago uma memória ruim. Então, se falar em Bolsa de Valores, eu não quero mais saber, porque eu resgato essa memória. Mas aí a provocação, Geraldo, é que se a gente para fazer uma análise fria, né, na maior parte das vezes, eu não cumpri aquela etapa que a Ana e o Rodrigo trouxeram aqui no início do nosso debate. Ou seja, eu não me preocupei tanto, né, isso não é uma regra, mas a maioria das vezes em aprender primeiro para investir depois. E nesses momentos de bolsa em alta, se fala muito de bolsa de valores e aí eu começo a ter aquela sensação de eu não posso perder esse filão, porque esse negócio tá bom, tá todo mundo ganhando dinheiro e aí eu tenho esse tipo de motivação. Chegou a hora de ficar rico, né? Só que tem um detalhe aí, Geraldo. Veja, no momento em que se fala muito de bolsa, que a bolsa está dando ótimos rendimentos, que está batendo os picos anteriores, Que não é etc., esse momento não agora, é o né? momento, Que não é agora. Não, e outra coisa, se você entra nesse momento, você entra pagando caro pelas ações. Se a bolsa está em alta, significa que a ação que você vai comprar está em alta, provavelmente, né? Porque a bolsa pode estar em alta e uma determinada ação está em baixa. Mas se a média geral é a bolsa em alta, muito provavelmente a ação que você vai escolher está em alta. Ou seja, você vai pagar um preço caro por aquela unidade de ação. No momento que a bolsa está em baixa, como está agora, né, o pessoal está chamando o mês de maio sangrento aí, porque Totalmente a sangrento. bolsa derreteu em maio. Né? Então, quem entra agora, e eu não estou dizendo para ninguém entrar sem conhecer, tá? Mas quem decidir entrar agora vai pagar preços baixos pelas ações. E o potencial de valorização que tem agora é um potencial significativo. Ana, faça aquela conta que você fez mesmo pro Tesouro Selic, Tesouro Direto. No caso da Bolsa, por exemplo, se eu acho que vou morrer daqui a 3 anos, daqui a 4, daqui a 50... São objetivos de vida. Eu tenho que confessar aqui que estou muito triste porque eu tenho um Petrobras. Mas tive ganho com Petrobras. Comprei a Petrobras a 16, vendi a 20 e recomprei a 15. Mas agora está tudo embaixo, é um período ruim. Mas o que é que eu penso? Eu tenho as empresas chamadas Blue Chips, que são as mais consolidadas, acho que puxam a bolsa para cima. E eu penso o seguinte, não necessariamente esse dinheiro é para mim. Tá tudo lá, esse dinheiro é herança para os meus filhos. Deixa isso lá. Ou se precisar, tá lá também. Tanto que eu não tirei meu dinheiro agora nessa maré baixa. Vou deixar aí quietinho e vou esperar mais um pouquinho. Então, bolsa é para longo prazo. Não necessariamente. Não necessariamente. Esse é um objetivo meu. Tem gente que faz bolsa diariamente, que isso eu tentei também, ganhei algum dinheiro, perdi outro, acho que deu no mesmo, não valeu a pena. Por quê? Porque tirou a minha hora de trabalho. Porque você tem que pensar nisso também. Eu não trabalho com isso. Eu invisto nisso. Então, se deu no mesmo, qual foi o meu ganho? Apenas o aprendizado. Então, você pode botar o dinheiro agora e tirar daqui a poucas horas. Entendeu? Tentando ver o movimento, vendo análise gráfica. Existem, inclusive, sites que acompanham essa movimentação e podem te dar dicas. Ou você pode fazer curso de análise técnica e análise fundamentalista. Tem que ser sempre muito dinheiro ou com pouco dinheiro também se vai à bolsa? Existe um mínimo, que eu acho que aí também é pessoal, porque depende do quanto a tua corretora está te cobrando. Isso. Não é porque tem um imposto, tem... Aí... Veja, Geraldo, Depende. tem ação que custa R$1,50, R$1,80. Aí você vai pagar 15 de corretagem? Mas o importante é aquilo que a gente está falando aqui, os 3. Antes de entrar, se você quer entrar em bolsa, acha que é uma boa opção, não é para você pegar todo o seu dinheiro e botar em bolsa, é só uma parcela dele que você deve destinar a isso, porque varia para cima e varia para baixo. Né? Então, você precisa ter a sua reserva de segurança financeira e antes de entrar, vá buscar conhecimento. Ler. Hoje é muito fácil adquirir conhecimento sobre o assunto na internet. O que não falta é sites aí profissionais divulgando conteúdo, de graça inclusive. Entendeu? Antes de entrar, aprenda. Porque não é fácil. É para qualquer um?
mas é para qualquer um que buscou conhecimento. E não é aposta, né? Eu acho que é importante Não é dizer aposta. isso. Claro. Não é uma aposta. Agora, a pergunta do Geraldo, ela é muito inteligente porque muitas pessoas têm esse entendimento de bolsa de valores. É longo prazo, é para perder de vista. Do meu ponto de vista, quem sabe o que está fazendo na bolsa, é mais adequado afirmar que bolsa de valores não é um investimento de longo prazo. Na verdade, bolsa de valores é um investimento que ele não tem prazo certo. Depende de uma série de perspectivas de mercado, né? Isso muda todos os dias. E um outro ponto de vista para qual o mínimo para investir na bolsa, porque é outro mito. É uma coisa para quem tem muito dinheiro e eu acabo nem buscando informações sobre investimentos em bolsa de valores. Não é no excesso do pragmatismo, com R$10 você consegue investir na bolsa de valores. Agora é lógico que na hora que você for calcular qual foi o resultado que você teve naquela aplicação, provavelmente, se você investir uma quantidade como 10, 15, 20, 30 reais, você vai chegar na conclusão que, através da perspectiva da rentabilidade, não foi interessante em função das taxas, etc. No entanto, quem está no início da trajetória tem que levar em consideração também o aprendizado que é adquirido nesse processo. Então, eu acredito que quem realmente está começando, seja na bolsa ou como investidor de forma geral, eu tenho que me preocupar mais com o aporte e aprendizado do que a rentabilidade em si dos investimentos. Empreender é melhor do que investir? Eu acho muito parecido, Geraldo, muito parecido. Tudo é tomar risco. Até uma renda fixa você também tem risco. Você tem que ter coragem, alguma coragem de fazer Camarada alguma se coisa. aposentou, que é o chamado basicão no meu conceito, que o doutor Rodrigo chama. Para mim, o basicão é esse, que chega e diz, rapaz, eu me aposentei, tirei tanto de dinheiro e preciso lidar com esse dinheiro agora. Aí você vai estar empreendendo com o seu dinheiro, fazendo trabalhar para você. Ou você se aposentou, mas aí você tem não sei quantos hectares em aldeia. Aí chega um lavrador, não sei com você, vamos fazer uma hidroponia aqui. Plantar maconha. Aqui, perfeito. Planta maconha, vende, não sei onde é o lucro certo. Entendeu? Então você não pode. Bolsa, a depender, Geraldo? é melhor do que bolsa. A depender, talvez você não precise negar esse negócio. Talvez você entre num negócio parecido com esse. Então, o empreender, o investir são coisas bem Aquela parecidas. história do comprar apartamentos ou casas pequenas, já me disseram que o correto é você não jogar tudo num prédio só porque você dança, você compraria, faria um mix. O mercado imobiliário fez muita gente Caiu dançar. muito. Eu não faço o perfil, eu conheço familiares meus que gostam de imóveis. Eu não gosto de imóvel, eu tenho trauma de imóvel. Eu não gosto de lidar com inquilino. Eu prefiro eu na frente do meu computador, com o meu dinheiro, eu correndo os meus riscos. E uma casa de praia, que todo mundo começa, a partir de 35 anos já pensa em ter uma casa de praia. Não há perigo de eu lidar. Isso para mim não é um investimento, isso é uma perda de dinheiro. Eu só imagino a bomba queimando num sábado à tarde. Casa de praia. É isso, então E eu não. eu digo, desculpa te interromper, Não, mas só fica à complementando o que você está dizendo. Eu digo de cadeira, mas eu vejo casa de praia como uma realização pessoal, realização de um sonho. É investir no. Não é fisicamente, investimento né? financeiro, Não. a não ser que você tenha comprado, por exemplo, o Porto de Galinha há 50 anos atrás. Aí foi um excelente investimento, né? Mas não é investimento para ganhar dinheiro. Você tem custos recorrentes. Casa de praia é investimento pessoal, Aquilo realização que você pessoal. tem, aquilo tem que valer muito a pena esse investimento. Como isso é, só rapidinho, como isso é uma questão tão pessoal, eu vejo que você gosta e tem casa de Amo. praia, né? Tive. Eu prefiro passar todo final de semana num hotel diferente e eu acho que pode até sair mais barato, mas o que é valor para um, o que é importante para um, não é para o outro. Agora, quando eu ganhei um dinheirinho, foi com terreno. Porque você. Em que ano? Investindo terreno, eu acho que sempre é melhor, porque no terreno você não tem o condomínio. Investir num apartamento onde você vai ter que pagar o condomínio, reformas no prédio, é um terror. Né? O síndico o liga. terreno, desde que o MST não chegue por lá, você está seguro. Pois não, doutor Arthur? Geraldo, se a gente perguntar para alguém que investiu no terreno que foi invadido pelo MST, ele vai ter a opinião exatamente contrária. O mercado financeiro
moderno ele tem muitos produtos alternativos a nos oferecer. Cabe a nós identificar o perfil e ver aquilo que faz mais sentido para mim ou que faz menos sentido para mim. Uma intervenção sobre o que foi dito aqui. Existe uma leitura que ela faz muita diferença na hora de saber se eu estou no caminho certo ou não, né? Investir dinheiro significa comprar barato e vender caro alguma coisa. E eu posso fazer isso através de um produto financeiro ou empreendendo ou investindo no mercado imobiliário. Agora, existe uma diferença entre a construção de ativos, coisas que vão me ajudar a enriquecer, conquistar eventualmente independência financeira, e uma construção patrimonial. Uma casa na praia é um patrimônio. Se você quiser, está no seu imposto de renda. Isso é indiscutível. Carro não é patrimônio. É patrimônio. É patrimônio. Mas só que não é um ativo. Então, qual é a diferença? Passivo. Ativos são coisas que colocam dinheiro no meu bolso período a período. Né? E passivos levam dinheiro embora. O carro, assim como a casa na praia, leva dinheiro embora todo mês. Né? A casa na praia vai levar o custo do jardineiro, etc., IPTU e tantos outros. Agora, um ativo, não. Esse cara traz dinheiro no meu bolso. Então, é um terreno que eu consigo vender por um valor superior, tirando todos os custos. Uma ação que eu tenho que eu recebo juros, dividendos sobre capital próprio. Enfim, um produto bancário que eu recebo juros, então tudo isso configura como ativo. E empreender pode ser uma forma de investir dinheiro também, porque aí eu posso receber, além do Prolabore, que é a remuneração pelo meu trabalho, lucro, né? Então, O doutor estava falando aqui da questão do carro, que é uma coisa fácil de entender. Você começa a perder dinheiro na hora que você tem Na o hora que investimento, tira da loja. né? É um patrimônio, como o Arthur falou, mas não é um patrimônio que te traz receita ou ganho financeiro. Né? Há muito tempo atrás, quando eu era criança, que existia uma inflação altíssima, você comprava carro e vendia depois mais caro do que tinha comprado na loja Elisero. Mas há muitos anos que essa realidade mudou e carro é patrimônio, mas é realização pessoal. Não é passivo. investimento para ganhar dinheiro. é um né? passivo. É um Que passivo. é outra coisa extremamente pessoal, né? Aquilo volta ao começo do debate, a gente falando de Ferrari e BMW. Tão Não pessoal muda que muito. para algumas pessoas pode ser um ativo, com realidade de Uber e tantas outras. Exato. Então, algumas pessoas podem gerar receita a partir de um carro. Pode. Quebrar o galho delas, Enio está em São Lourenço e diz: tenho dúvida quanto à liquidez e qual seria uma empresa segura para eu poder investir. Eu não queria que acontecesse comigo o que aconteceu com quem investiu no Avestruz Master. Hein? Tá. São coisas... Tem mais pergunta aí? Ok. São coisas bem diferentes, né? Ela está perguntando qual seria a empresa que ela teria uma liquidez, que ela teria segurança para investir. Ela está perguntando qual empresa. Eu imagino que ela está perguntando da Bolsa de Valores. De fato, quando eu vou avaliar investimentos, além do retorno que a gente falou muito aqui, ela toca em dois pontos importantes. Eu tenho que me preocupar com a segurança envolvida naquele investimento e com a liquidez. Para quem não entende, liquidez é o nível de disponibilidade do dinheiro. Então, a caderneta de poupança, um dos motivos também que as pessoas procuram muito, é que eu aperto um botão e o dinheiro está na minha conta. Né? O mercado de bolsa de valores, ele é um mercado que existe há décadas no nosso país, extremamente consolidado, e não há como se comparar, não é justo comparar com a Avestruz Master. Não cabe a mim fazer indicação de empresas, mas um excelente caminho se eu estou disposto a investir em ações, é investir em fundos de ações, ou até mais especificamente, eu vou comentar aqui, um fundo de índice. Ou seja, a gente escuta muito Ibovespa, né? No Jornal Nacional, enfim, a gente escuta o tempo todo, e aí ele reflete a performance do mercado. Né? Então, como é que esse mercado vai? Existe um índice, ela pode colocar, isso é fácil, tá, Geraldo? Você coloca lá no Google, BOVA11. Então, ela vai comprar papéis de várias empresas consolidadas ao mesmo tempo, são as blue chips que a Ana mencionou aqui, e ela vai exatamente acompanhar isso com altíssima liquidez, que é a preocupação dela. Então, se ela colocar o dinheiro hoje e amanhã ela precisar desse dinheiro por algum motivo, ela aperta um botão e ela recebe novamente. Deixa eu dizer uma coisa, que quem aprende a lidar com a internet, me parece que fica muito na cabeça dessas pessoas de que todo mundo lida com a internet numa boa, e não é assim. O que dizer a alguém que acha a internet o inferno? Aí não é o caminho para ele investir em bolsa, porque não tem como você investir em bolsa se não for eletronicamente. E na verdade não tem como nem ele existir. Ele não tem exato. como pagar uma conta sem internet, ele não tem como fazer O pregão supermercado. todo é online, não tem mais aquela bolsa que a gente vê nos filmes mais antigos do pessoal gritando com o telefone na mão. Mas É aí tudo eletrônico ele não hoje. pode recorrer ao gerente do banco, Geraldo,
É Poder possível. pode, mas a gente já bateu muito aqui, né? Se ele fazer isso, provavelmente vai acontecer o que aconteceu com a Ana. O gerente vai indicar, por exemplo, algo semelhante a um título de capitalização, que é a melhor opção para o banco e não para ele. bom pra Existe ele. sim, a justiça seja feita, mesas de operações exclusivas para investimentos em bolsa através dos bancos. Mas, assim como qualquer outra empresa, há um direcionamento muito claro por volume. Então, não interessa ao banco ter um atendimento personalizado para fazer investimentos em bolsa para quem vai investir uma quantidade menor de dinheiro. Então, se você tem a disposição de investir a partir de 300, 500 mil reais, aí o banco vai te receber sim, e você não vai precisar tocar na internet. Mas aí você percebe que já começa a ficar mais restrito. Sônia quer perguntar aqui ao doutor Rodrigo, ela é de Paulista. Como eu recebendo R$ 1.200 de salário, com despesas fixas de R$ 650, com 2 filhos, como vou ficar com alguma coisa para depositar? Geraldo, essa resposta, quem vai dar ela é ela mesma. O primeiro passo para ela achar essa resposta é ela fazer o diagnóstico das despesas dela. Então ela precisa saber com precisão para onde vai cada centavo do dinheiro dela para, ao final de 30 dias, quando ela tiver essas informações, ela poder avaliar, dentre as despesas dela, o que ela pode reduzir ou cortar. Mas aí eu devolvo a pergunta para ela. Dentro dessa renda dela de R$ 1.200, será que R$ 50 ela consegue guardar por mês? Veja, quando a gente fala em investimento, a gente não necessariamente está falando de investir muito dinheiro. Uma pessoa, em uma das inserções que eu fiz aqui na Rádio Jornal, nessas inserções diárias, eu coloquei justamente isso. Você recebe um salário mínimo, você consegue guardar R$ 50 por mês, é 5% de R$ 1.000, né? Ah, não dá, 50 não dá, mas dá 30. Com 30 reais, com 20 reais, ela já investe no Tesouro Direto, Geraldo. Então, quando a gente fala de investimento, a gente não fala de grandes cifras, a gente fala de comportamento. Eu tenho um comportamento de investir, pouco importa qual o valor que eu invisto. O importante é ela começar. Eu tenho uma opinião particular sobre isso, que é esse assunto. Assim, você pega uma mulher de uma comunidade mais carente que sustenta o marido e 4 filhos com um salário mínimo, essa mulher ela não vai poupar de jeito nenhum. Não tem como, não há como. Ela vai precisar ou aumentar a renda dela ou distribuir aquele trabalho ali de alguma maneira. Então, eu acho que não é todo mundo que vai ter uma capacidade mesmo de poupar. Agora, saber para onde o dinheiro está indo... como o Rogério disse, como o Rodrigo disse, aí, isso é importante para todo mundo, para quem ganha um salário mínimo e para quem ganha R$ 1 milhão. Luiz, ele diz, fiz um investimento em um fundo de previdência e em 2 meses tive um prejuízo de 4 mil. É válido deixar por lá ou tenho que tirar? Isso é uma resposta pessoal, Geraldo. Veja, foi renda variável, esse fundo de previdência que ele escolheu, muito provavelmente tem no rol dos fundos de investimento da empresa de previdência privada, eu estou acreditando aqui que seja um banco de previdência privada, muito provavelmente o que compõe esse fundo tem ali renda variável, muito provavelmente. Então, renda variável varia para cima como varia para baixo. Na hora que baixa, se você corre e tira, você simplesmente vai ter o prejuízo. Né? Do mesmo jeito que baixou, na hora que houver uma estabilidade aí do momento que a gente está passando um momento instável, nervoso 2 meses do mercado. de baixa, eu acho. Então, se ele tiver um pouquinho de paciência e aguardar, e não estou dizendo para ele fazer isso, essa decisão é dele, mas se ele aguardar, ele tem uma chance, sim, enorme de recuperar esse prejuízo. Se ele tirar agora, ele vai dormir hoje à noite com um prejuízo de R$ 4.000 e nada vai melhorar a vida dele. O nome do ouvinte é Luiz? Sim. O que vale como recomendação para o Luiz a gente tem a previdência privada como um outro tipo de investimento que culturalmente é muito procurado, mas sobre a perspectiva de retorno, a maior parte delas, evidente que existem boas previdências privadas, se ela coincidir com o meu perfil e minha estratégia, pode ser uma alternativa interessante, mas a maior parte das previdências privadas distribuídas através dos bancões de varejo são descaradamente ruins, Geraldo. Então, o que eu coloco como sugestão é que o Luiz pesquise, tá? O que é uma corretora de valores independente para ele abrir uma conta. Isso não vai custar nada, ele vai fazer em 2 ou 3 dias e ele vai pedir um estudo de portabilidade previdenciária. É previsto pela SUSEP a portabilidade para a pessoa física no Brasil, então ele pode estudar. Ele vai pedir para um assessor que vai fazer esse estudo também sem nenhum custo e estudar a viabilidade de portar, ou seja,
trocar a previdência que ele tem hoje por uma outra. Isso depende de uma série de variáveis, inclusive da característica da previdência que ele tem hoje. Mas fica a recomendação de fazer esse ele estudo. pode também conversar com o gerente do banco, da previdência dele, e também trocar o fundo. Claro. Ele pode mudar os fundos. Dependendo da previdência agora, atual. agora também não vai mudar muito, porque se está em renda variável, está em baixa, está todo mundo tomando prejuízo, é aceitar e tomar Rivotril. Mas vale muito o estudo que pode ser que ele economize um caminhão de dinheiro. Já chegou a trocar os fundos, é melhor terminar. Opa! Obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.